Agora a gente vai tratar um pouquinho de como obter o financiamento, ou como é que estão as linhas de financiamento para a inovação. Para compor aqui esse painel comigo, para a gente ter esse bate-papo, eu convido a Flávia Kriskinger, chefe do Departamento das Indústrias de Bens de Capital e Consumo, Comércio e Serviços, do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Por favor, Flávia, muito obrigado pela presença. William Rospendowski, representante da FINEP, na região Sudeste, que é financiadora de estudos de projetos de inovação e pesquisa. William, por favor, à vontade. E nosso colega, meu colega Venilson Tadini, presidente executivo da ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base. Obrigado, Tadini. Desculpe aí pelo transtorno da chegada, está faltando infraestrutura aqui adequada para a gente chegar, mas o painel das 17 horas vai estar com o secretário de CIURB aqui, eu vou dar outro puxão de orelha. Mais uma vez, um puxão de orelha nele, para melhorar esse acesso aqui. Claro, eu quero inicialmente agradecer muito a participação nesse painel da Flávia, do William e do Tadini, e dizer que a inovação na infraestrutura, principalmente, já deixou de ser um olhar para o futuro. A inovação é presente. Alguns de seus efeitos sobre empreendimentos de infraestrutura colocam a inovação já no centro da definição e da execução dos projetos hoje em dia. Pois a inovação aumenta a produtividade e a eficiência, gera emprego, sobretudo em tecnologia, contribui para a redução da emissão de gases de efeito estufa, promove a inclusão social, facilita a aprovação de financiamentos e atrai, principalmente, o interesse dos investidores no projeto. No campo da infraestrutura, a busca pela inovação acontece majoritariamente hoje, estou falando de Brasil, nos projetos em parceria com o capital privado. Falo aqui de PPPs e concessões. Não só por serem contratos de longo prazo, mas porque também a eficiência na gestão contratual pode garantir o próprio equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Já no campo das obras públicas, apesar de um certo incentivo previsto na nova Lei de Licitações, a Lei 14.133, que é do ano de 21, a inovação ainda considera que sofre uma camisa de força dos órgãos de controle, às vezes confundindo inovação com sobrepreço ou superfaturamento. Mas como está hoje o acesso das nossas construtoras aos mecanismos de financiamento à inovação? Eu quero, inicialmente, ouvir o BNDES, ao lado da FINEP, que ambos têm se dedicado muito a estimular a inovação. Então, eu passo primeiro a palavra à Flávia, mais uma vez agradecendo aí, Flávia, a tua participação. Acho que o microfone está do teu lado. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer em nome do BNDES o convite para participar desse painel e do evento. Então, cumprimento meus colegas aqui hoje. Então, é um prazer estar aqui com vocês. O BNDES... Eu preparei uma apresentação, só para seguir aqui, né, servir de guia. O banco tem a inovação como um dos pilares da sua estratégia, né? Então, para o BNDES, a inovação é um tema muito caro, e vem trabalhando com isso já há alguns anos. E na parte... e aí, com a elaboração, né, do Plano Nova Indústria Brasil, que é a nova política industrial, e do Plano Mais Produção, a gente tem intensificado o apoio a determinados setores conforme as missões e os objetivos específicos da ANIB, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, não vou me detalhar muito, mas queria chamar a atenção, não sei quantos dos senhores já ouviram falar na nova política industrial, né, na ANIB, né, que a gente chama assim. E aí eu chamo a atenção para essas missões, porque o apoio do banco hoje ele está muito vinculado a essas missões e aos objetivos específicos de cada uma dessas missões, né? E a gente tem condições que são condições muito atrativas de financiamento de acordo com essas missões, né? Então, eu chamo a atenção, né, são 6 missões, a nova política industrial tem 6 missões,
E aí chama a atenção para uma missão específica, que é a missão de infraestrutura, é a missão 3, e aí ressalto aqui um objetivo específico dessa missão, que é o adensamento das cadeias produtivas de construção e de obras de infraestrutura, priorizando a digitalização, sistemas construtivos inteligentes, materiais, energia renovável, rede de água e esgoto, voltados especialmente para o Minha Casa Minha Vida, mas não somente, né? E outros programas de investimento. A missão 4 também toca questões que são importantes para o setor, né, que é o aumento da produtividade da indústria com incorporação de tecnologias digitais, e isso conversa bastante com os desafios que o setor tem enfrentado, né? O setor da construção civil é um setor muito importante para a economia nacional, e ele é um setor importante porque ele puxa diversas cadeias, né? Então, imagino que todos aqui sejam, né, especialistas ou trabalhem aqui no setor, então puxa cadeias importantes, puxa a cadeia do cimento, do ferro, da cerâmica, a gente estava falando aqui antes sobre isso, tinta, enfim, máquinas e serviços, máquinas e equipamentos, então movimenta diversos setores, é um setor que puxa diversas cadeias importantes e por isso é tão relevante a inovação e o investimento, inovação e produtividade das empresas que atuam ali. E o último aqui é a missão de bioeconomia e descarbonização. Aqui o foco é mais na parte de descarbonização, que também toca temas relevantes e importantes para a sustentabilidade das empresas do setor. Tá? O apoio do BNDES à inovação, com esses recursos em TR, né, que são os recursos mais atrativos, ou o menor custo que o banco tem a oferecer, ele está estruturado dentro do Plano Mais Produção, que se guia por essas missões da nova política industrial, e o Plano Mais Produção ele busca uma indústria mais inovadora, mais verde, mais digital, enfim. E aí chama aqui para a parte de inovação, né, uma indústria mais inovadora e mais digital, especialmente, e em decorrência disso, o banco criou um programa, que é o programa BNDES Mais Inovação. Esse programa Mais Inovação, ele apoia investimento e inovação das empresas do setor, de diversos setores, desde que os investimentos estejam vinculados com aquelas missões que eu apresentei no início, por isso chamei a atenção para aquelas missões e objetivos específicos. Então, o banco oferece linha de financiamento para apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação das empresas do setor, em recurso TR pura, mais um spread aí de 2%, com prazos muito longos, né? Então, a gente pode apoiar uma empresa com até 192 meses de prazo total, um prazo bem confortável para o desenvolvimento e a maturação desses projetos. Tá? Então, a gente apoia projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente pode apoiar a digitalização da empresa, a sensorização, enfim, a transformação digital, que a gente chama, o apoio à aquisição de máquinas e equipamentos 4.0, que é a parte de difusão tecnológica e toda a parte de digitalização. Cada subprograma, digamos assim, do programa BNDES Mais Inovação, ele tem condições específicas, então eu coloco aqui né, como informativo, mas não vou passar por todas elas, porque o tempo é curto. E é interessante essa, vamos dizer, característica regional. Norte e Nordeste, deixa eu ver se eu consigo voltar. Milhões, isso. Né? No caso da operação direta, que as empresas tratam diretamente com o BNDES ele trabalha de forma direta e de forma indireta. A forma direta, as empresas tratam diretamente com o BNDES, a forma indireta, as empresas elas acessam os recursos do BNDES via agentes financeiros que são parceiros do banco. Tá? Na forma direta, o valor mínimo do financiamento é de R$20 milhões, mas para empresas do Norte e Nordeste, a gente consegue apoiar diretamente as empresas com projetos acima de R$10 milhões, a partir de R$10 milhões. O apoio direto ele é disponível, né? Ele é elegível para empresas que faturam empresas ou grupos econômicos que faturam mais de R$80 milhões, tá? E que atendam esse requisito aí do valor mínimo de financiamento, 20 milhões. E aí o que acontece com as empresas que faturam menos de R$80 milhões? Elas são atendidas pelos agentes financeiros parceiros do BNDES, tá? Essa é uma questão operacional do banco, a gente não tem, né, muitos funcionários para conseguir dar conta de todas as empresas, então o indireto ele dá conta das empresas, dos projetos de menor porte, digamos assim. A difusão tecnológica é esse apoio, enfim, a aquisição de equipamentos,
E o BNDES investe também, ele tem trabalhado em parceria com outras instituições. Então, aqui eu coloco o apoio do banco e a participação do BNDES no Plano Brasil Mais Produtivo, né, um programa do governo, em conjunto com o Senai, em que o banco apoia a digitalização e a transformação digital das empresas, aqui muito mais focado para as micro, pequenas e médias empresas. Então, a gente apoia, a gente pode apoiar a empresa nas necessidades que ela vai ter para o seu processo de digitalização, mas também pode apoiar a parte da consultoria necessária para que seja elaborado o plano de transformação digital das empresas. Tá? E um produto que eu queria destacar aqui para o apoio às empresas do setor da construção civil, ou de construção industrializada, enfim, empresas estão buscando e desenvolvendo os seus projetos, ou para o dia a dia mesmo, né? Não só projetos de inovação, mas aqui um apoio ao dia a dia das empresas, é o produto específico, chama BNDES Máquinas e Serviços. Ele é um produto que funciona como se fosse uma espécie de limite de crédito para as empresas, e ele permite que, com um único contrato, a empresa possa fazer a aquisição de máquinas e equipamentos nacionais credenciados no BNDES, aquisição de máquinas e equipamentos importados, que não tem similar nacional, aquisição de serviços incentivados ou intensivos em tecnologia, e aquisição de materiais industrializados. E aí eu também reforço aqui a questão dos materiais industrializados, porque nessa lista de materiais industrializados existe uma série de materiais que são usados na construção. Então, acho que a fase atual da construção civil, a gente tem discutido isso muito, principalmente aqui nesse encontro, é o caminho da industrialização do nosso setor. Né? Até, não é como resposta, mas também tirar um pouco do peso dessa falta de mão de obra que a gente está sentindo. A reforma tributária também joga um pouco para industrialização e menos canteiro. Então, acho que tem um sentido muito grande para a gente essa linha mesmo. Sim, exatamente. Então, a gente consegue aqui dar apoio. Então, tem um produto específico que eu apresentei inicialmente para o apoio à inovação no setor, e aqui um produto específico para o dia a dia das empresas do setor que estão precisando se modernizar, que estão fazendo investimentos em máquinas e equipamentos, ou que estão desenvolvendo, né, no desenvolvimento das obras e da construção como per se, né? Então, a gente tem condições diferenciadas de acordo com o apoio, mas tudo num único contrato, extremamente flexível, é um produto bastante moderno e muito ágil no banco. Esse é um produto que funciona na parte, no apoio direto, mas no indireto a gente consegue apoiar exatamente a mesma coisa, mas aí de forma segregada. Então, tem o BNDES Serviços, né? Tem o BNDES Materiais Industrializados, o apoio FINAME, né, que é o FINAME Máquinas e Equipamentos, e a parte do material importado. Tá aqui algumas condições. No caso desse BNDES Máquinas e Serviços, a gente consegue chegar até 16 anos de prazo total, um prazo bastante longo para o apoio, por exemplo, à aquisição de máquinas, com até 3 anos de carência, e o banco financia 100% dos gastos relacionados, né, que são financiáveis, e mais 30% a título de capital de giro. Então, vamos supor que uma empresa precise comprar uma máquina, ela pode apresentar a nota fiscal dessa máquina, desde que seja credenciada, e obter 130% de financiamento em cima do valor dessa máquina, tá? Com até 16 anos de prazo total para pagar. E a gente consegue apoiar investimentos que já foram realizados no período de 1 ano anterior ao protocolo do pedido no BNDES. Então, vamos supor que tem uma empresa que está investindo, que está se modernizando, já comprou a máquina. A gente consegue retroagir ao pedido de financiamento e apoiar essa nota fiscal que já foi emitida dentro desse período aí, dessa janela de 1 ano. E, para concluir aqui, o fluxo aqui, o processo de habilitação do BNDES, todo o apoio direto do banco, ele se inicia com o processo de habilitação. Então, existe o portal do cliente, o site está aqui embaixo, né, aqui na apresentação, acho que vocês estão vendo. Então, e aí é possível entrar lá, fazer o cadastro, análise cadastral, análise de risco de crédito, e a gente começa o contato para o apoio à empresa.
Então, estou aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas, enfim, e agradecer novamente. Obrigada. A tua última lâmina eu estava aguardando para perguntar, você respondeu. Eu falei, bom, e como é que a gente faz, né, para obter? Só uma curiosidade, depois a gente vai abrir, claro, para a pergunta. Esse fluxo do último teu, você tem uma média de tempo que levaria entre a solicitação, a análise? Depende muito da qualidade das informações fornecidas ao BNDES, tá? E do tipo de garantia que a empresa pretende dar ao BNDES, tá? Por exemplo, o fluxo mais rápido de todos é um fluxo com que a empresa vai oferecer como garantia uma fiança bancária, porque aí ele prescinde de uma análise de risco de crédito da empresa. É a mais cara também, né? Hã? É a garantia mais cara hoje em dia. É a garantia, né, empresa. Mas, às vezes, tem várias empresas, a gente vive muito isso no dia a dia, empresas que têm um bom relacionamento com um determinado banco conseguem fianças bancárias num custo interessante, isso já agiliza o financiamento e no BNDES o spread de risco é muito pequeno. Tá? Se o banco também trabalha com garantia real e garantia pessoal, então, no caso de uma garantia real, é possível também fazer o projeto, né, ter o apoio com garantia real, mas aí leva-se um pouquinho mais de tempo, porque a gente tem que fazer a análise de risco da empresa e a análise da avaliação dos bens que vão ser cedidos em garantia. Então, esse processo... Mas, para vocês terem uma ideia, esse produto BNDES Máquinas e Serviços, a gente, passada a habilitação, e a habilitação gira aí entre 1 a 2 meses, né, dependendo se vai ter garantia ou não, enfim, se vai ser risco direto ou não, mas a gente consegue, a gente aprova uma operação em 90 dias. No BNDES Máquinas e Serviços. Agora, se for um projeto de investimento ou um projeto de inovação, aí toma um pouco mais de tempo, porque a gente tem que fazer uma análise do projeto em si. Tá? Mas no produto BNDES Máquinas e Serviços, ele é um produto automático, então a gente não analisa o projeto. E uma coisa que eu esqueci de comentar, que vale falar, é que na lista dos... Eu não sei se vocês podiam botar a apresentação, só para eu voltar, que eu sei que estourei um pouquinho aqui o tempo, mas acho que é interessante. A máquina e equipamento a ser apoiado pelo BNDES, ela precisa ser credenciada. Mas o material não existe credenciamento, basta que seja um material nacional, tá? Adquirido no Brasil e produzido no Brasil. Está bem pequenininho aí, mas a lista é bastante ampla, ela é dividida por NCMs, e se vocês percorrerem aí, se os senhores percorrerem, tem muitos materiais que são usados no processo de construção civil. Então, a gente tem apoiado empresas da construção que tomam esse recurso do BNDES Máquinas e Serviços para comprar materiais industrializados para utilizar nas obras que fazem. Tá? Então, ele tem sido bastante acessado para isso, e ele dá conta não só da construção normal, do dia a dia, mas também já métodos mais avançados e inovadores de construção. A lista é bem extensa. Animadora. Tá? Então, convido os senhores a procurar no site do BNDES, BNDES Máquinas e Serviços, tem um link lá, lista de materiais industrializados, ou BNDES Mais Inovação, tem todas as informações que eu falei aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado, Flávia. FINEP Inovação e Pesquisa. Eu vi no site da FINEP que tem como visão transformar o Brasil por meio da inovação. Acho que esse é o lema de lá. É uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu comentava com o William, antes da gente subir aqui, eu me surpreendi um pouco assim, a falta de informação que o nosso setor ainda tem da FINEP. O que é, o que faz, para que serve, como é que é o acesso e tal. Então, é muito importante, William, te ouvir hoje. Né? A gente está voltado aqui para o setor da construção, principalmente da infraestrutura, conhecer o FINEP e ver como é que a gente pode utilizar as linhas do FINEP. Por favor, a palavra está com você. Muito obrigado, boa tarde a todos os presentes, agradeço pela atenção, pelo interesse. Aqui acho que o tema da inovação realmente está chamando muito, tem atraído muitas empresas, porque
naturalmente, hoje é uma grande forma de se diferenciar, né, perante os clientes e poder reduzir custos, chegar no mercado. Então, em vários setores que a gente atua, a gente vê essa disponibilidade, esse interesse. Eu queria também agradecer o convite feito à FINEP, né, cumprimentar nossos colegas, né, Flávio aqui do BNDES. A gente está num momento muito unido com o BNDES, tem até um acordo de cooperação técnica, né, temos feito aí várias ações em conjunto, algumas chamadas públicas em conjunto, e também compartilhando informações de modo a poder chegar. Inclusive, a apresentação dela já até me ajudou um pouco, porque já trouxe várias questões que eu devo trazer com relação à política industrial, né, a nova indústria Brasil. Cumprimentar o Tadini também, a gente teve recentemente na sede de vocês lá no Butantã, né, também para divulgar. Eu acho que é importante, como você falou, né, a FINEP, ela tem aí já mais de 50 anos, né, ela foi criada em 67, até na época ela saiu de dentro do BNDES, por isso a gente tem essa relação próxima, né, são instituições, ambas empresas públicas, com objetivos parecidos, mas a FINEP realmente tem essa missão que nos atrai muito, né, quem trabalha, porque lidar com o novo, com o diferente, é sempre muito interessante, né? Então, você tem a oportunidade realmente de trazer novidades, estimular, e levando em consideração, né, como foi falado, às vezes até do ponto de vista de auditoria, controle, até quando a gente financia projetos, às vezes tem essa dúvida, mas isso ficou mais caro, isso foi por outro caminho, como é que isso saiu? A inovação realmente ela leva um pouco a você sair do trivial, né? Então, por isso que é importante ter o financiamento, né? Porque você pode se envolver em desafios, de repente não conseguir chegar no produto, ter uma dificuldade para implementar um processo. Então, por isso eu vou mostrar, mas a FINEP ela tem um conjunto de atividades muito grande, né? E ela é uma instituição que tem clientes de perfis muito variados, né? Então a gente apoia, né? Alguns às vezes conhecem a FINEP mais pelo lado acadêmico, porque de fato a gente apoia muito laboratório, universidade. Alguns conhecem pelo lado das startups, empreendedores. A gente tem desde um Centelha que apoia 40, 50 mil reais para iniciar uma empresa, e até empresas maiores, empresas pequenas e médias, a gente financia de 40 mil até 300, 400 milhões em projetos maiores. Então realmente é uma instituição bem versátil, né? Eu vou até passar rápido, a apresentação vai ficar disponível, né? Porque se fosse falar... Está com tempo, pode. Detalhes, a gente poderia ficar 1 hora, porque realmente é uma instituição bem complexa, a gente atua em várias áreas. Mas, em geral, nós temos recursos não reembolsáveis, que são chamadas públicas, onde nós temos um processo de competição, né? Porque é um recurso que tem que ser disputado, né, vamos dizer, por várias empresas para você poder selecionar os melhores projetos. A gente chama isso de subvenção econômica, né? E nós temos o crédito, que é um projeto mais parecido com o que se tem no sistema financeiro, né, uma operação de empréstimo, né, onde você tem a diferença de ter prazos mais longos e ter uma explicação para isso, né? Porque a inovação ela tem risco, né? Então você precisa de carência para você... Às vezes o empresário, é engraçado, porque às vezes ele fala assim, olha, nunca tomei emprestado, olha que orgulho, né? E na realidade, quando você olha a administração financeira, é importante você variar o recurso próprio com o capital de terceiros, né? Para você ter um custo de capital atrativo. E também olhar para taxas que são adequadas, que às vezes as pessoas têm medo de tomar crédito porque a taxa é muito alta, agora a Selic subiu bastante, né? Mas a FINEP vocês vão ver, assim como o BNDES, tem taxas bem atrativas para essa finalidade que demanda aí maior energia das empresas. E nós temos também outras atividades, né, com relação a fundos de investimento e também apoio à academia, né, pesquisas. E nós estamos num momento muito bom, né? Esse gráfico... Aquele gráfico todo mundo gosta de ver nas empresas, né? Subindo. A gente vem aí quase que dobrando o volume de crédito desde 2021, né? Que foi esse vale aí pós-pandemia, um momento difícil lá para o país. E felizmente a gente vê, né? Eu acho que o resultado desse gráfico, a FINEP ela diz o seguinte, né? O nosso sucesso está muito atrelado ao sucesso dos clientes, né? Então, quando você fala o que a FINEP faz diferente, o que ela faz é apoiar empresas, indústrias que vão chegar no mercado, trazendo novos produtos. Então, vocês vão ver tanto no LinkedIn, com nossas divulgações, a gente sempre gosta de divulgar os casos de sucesso dos clientes. E se nós estamos crescendo dessa forma, isso significa que o mercado está atento não só à disponibilidade de recursos, às condições, mas mesmo que a FINEP desse o recurso mais atrativo, mesmo de graça, entre aspas, que é a subvenção, né, que não precisa ser retornada, é importante que as empresas tenham essa cultura de inovar, né? Então, antes de bater na porta da FINEP, talvez... Por isso que a FINEP pode ser não tão conhecida em algumas áreas, porque às vezes não é nem a questão da FINEP em si, é o tema da inovação, às vezes não está tão bem distribuído, né? E a gente advoga muito nesse sentido, né?
Independentemente de captar com a FINEP, ou com outros atores, ou até com recurso próprio, a inovação ela é importante que ela esteja no DNA da empresa, né? E a gente tem tido uma atividade, né, com alguns clientes de um apoio constante, porque não basta inovar uma vez só, a gente, inclusive, tem uma cultura de apoio à estratégia de inovação, para que a gente possa apoiar vários projetos de uma vez de empresas em vários perfis. Outra coisa que é importante também, de repente as empresas podem ter um pouco de receio, né, imaginar que a FINEP só vai atuar com projetos de inovação disruptiva, de muita complexidade, em algum setor mais específico, saúde, fármacos, enfim. A gente apoia em todos os setores, né? A gente atua em várias atividades, e nós temos também condições de apoiar projetos de diferentes naturezas. Então, naturalmente, o projeto mais arriscado, que vai ter uma inovação maior, vai ter uma condição mais atrativa, mas nós temos interesse em trazer essa cultura de inovação para a empresa, ou seja, desde a inovação mais incremental, de, olha, eu vou pegar o meu processo, eu vou reduzir um pouco o custo, vou trocar um material por outro mais sustentável, né? Todo esse tipo de melhora também é apoiado. Então, isso explica esse crescimento, aí, a gente chegando aí a fazer uma liberação aí no volume de 10, 11 bi ano passado, a gente espera manter isso esse ano, crescendo muito. E aqui mostrando, né, as várias áreas, né, vai desde aeroespacial, agronegócios, né, mineração, enfim, o FINEP tem tido aí uma atividade muito variada, né. Vou mostrar um pouquinho a parte do não reembolsável, só para mostrar onde que entra, né, a parte aqui da construção civil, né. Como a Flávia mostrou, nós temos 6 missões, né, na Nova Indústria Brasil, a política industrial, que é importante, né, você tentar concentrar a energia em alguns temas que são importantes para o país, mais desafiadores, com a parte de agro, né, saúde, e entrou também infraestrutura junto com o tema de mobilidade, economia circular. Então nós temos, por exemplo, uma chamada aqui... Saneamento está ali. Está ali, é uma chamada de 80 milhões de reais no âmbito aí dos resíduos, saneamento e moradia. Né, nós somos muito interessados nesse tema da moradia popular, porque tem um déficit muito grande, e como sempre, né, para você conseguir resolver essa lacuna, não basta só fazer a mesma construção de sempre, né? Você precisa baratear, precisa fazer um processo talvez que tenha menos emissões, né? Mudar o perfil do parque construtivo, né? Para que você possa ter mais construções pré-moldadas, modulares, né? E com isso você diminui o tempo de obra, né? Diminui o impacto, de repente diminui o custo também, né? E nós temos também dentro da cultura da FINEP esse incentivo, William, né? Desculpa. Tinha um avisozinho ali em cima, negócio do prazo de inscrição. Isso sim. aí é aberto o quê? Um período do ano é aberto? Pois é, a gente, para a parte não reembolsável, como eu disse, são processos competitivos, a gente chama de edital, chamada pública, né? Nós tínhamos, em geral, editais com prazo definido e passamos a fazer fluxo contínuo. Então, alguns deles ficam abertos por mais tempo, às vezes tem que fechar, porque já bateu o limite, né? E é um bom sinal, né? Quando você fecha, porque já chegou no limite da demanda, né? Da disponibilidade. No momento, a gente está com essa chamada, ela não está recebendo, né, essa de resíduos, saneamento, ela está quase já completando os recursos, já tem uma demanda muito grande, mas a gente espera reabrir, porque como as missões já estão definidas, a ideia é fazer novas chamadas periodicamente dentro desses temas, né? E aqui, sempre tentando ter um incentivo entre... A gente gosta de ver o sistema de inovação mobilizado, né? Então, quando você vai ter um projeto, vai chamar uma outra empresa, uma startup, um parceiro, vai trazer uma universidade, centro de pesquisa, isso conta pontos para a FINEP. Dentro dessa chamada, aqui eu gosto de destacar esses temas, porque certamente eles vão continuar sendo apoiados em novas oportunidades, né? Então, a questão da economia circular, né, que isso pode ser usado também no âmbito da construção civil, gestão de resíduos sólidos, né, novas rotas aqui para reciclar, para recuperar esse tema dos resíduos, a parte de biogás e biometano, mineração urbana, a questão da água e esgoto, aqui a gente destacou bastante aí o tema de moradia popular, que aí vem a questão de inovações, como disse, né, um processo industrial no âmbito da construção civil, né, mudando o paradigma dos espaços de construção. Dá uma corrida aqui pela feira, você vai ver tantos dispositores nessa linha aí. Eu acho muito interessante que, como tem essa necessidade, né, de você melhorar a condição de moradia, disponibilizar mais espaços, a gente vê um apelo, né, e uma busca do mercado, porque na realidade a inovação, né, lógico que a gente faz porque é bonito, é interessante, mas faz porque dá dinheiro também, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? As empresas buscam atender de uma forma diferente porque ela consegue daí ter mais retorno, né? E aí nós temos aí esse tema de moradia popular, né? Vou falar um pouco também do crédito, né? O crédito, a diferença, né, com relação ao não reembolsável, que ele é um processo mais aberto, tá? Então, como não é uma concorrência pública, uma chamada,
A FINEP fica totalmente à disposição para conversar, para conhecer o projeto, para fazer uma visita na empresa, né? Isso eu quero deixar bem claro, né? A FINEP ela é acessível, nós temos a nossa sede no Rio, né? Mas tem um escritório aqui em São Paulo, tem um escritório em cada região, tem no Sul, tem Nordeste, Norte, Centro-Oeste, enfim. Então a gente está super à disposição para conversar. E assim como o BNDES colocou, né, a gente também não tem capacidade de atender com 500, 600 funcionários, milhares de projetos que têm interesse. Então, por isso, nós temos uma rede de apoio, que são aí por volta de 30 instituições, desde bancos regionais, bancos de desenvolvimento, como aqui tem Desenvolve São Paulo, Banco Nordeste, enfim, bancos privados, né, agora tem vários bancos atuando junto com a FINEP, e também cooperativas de crédito. A gente vê que as cooperativas têm crescido muito, elas atuam hoje em nome da FINEP, distribuindo recursos. Quando o projeto é até 15 milhões, empresas de porte pequeno e médio podem usar essa estrutura. Então, como eu coloquei, né, são vários agentes, as taxas são muito atrativas, né, hoje, especialmente para uma empresa pequena e média, né, os relatórios do Banco Central mostram que, às vezes, o custo de captação é da ordem de 30%, 35%. Né? Então, quando a gente fala, às vezes, que é 4, 5, às vezes as pessoas perguntam, é por mês? Você fala, não, é por ano. Né? Quer dizer, senão fica difícil você inovar com custo de capital tão alto. Né? E aqui, dentro do reembolsável, né, a gente tem o descentralizado, tem o direto. Da mesma forma que o BNDES, a gente entende que os projetos que chegam são projetos desafiadores, projetos importantes, então a gente busca dar uma condição de prazo muito longo, né, para que você possa diminuir esse risco e, idealmente, pagar de volta a FINEP já com o resultado do projeto, né, porque você não tem um problema de fluxo de caixa, né, você recebe o recurso antes. Né, a FINEP sempre libera de forma antecipada, normalmente de maneira anual, então depois presta contas. Libera antecipado, valor integral? Normalmente são parcelas anuais, né? Mas um projeto de 2 a 3 anos vai ter 1 ou 2 parcelas, né? Então, com isso, a empresa tem um fluxo de caixa positivo, né? Então, isso é importante dizer. Aí eu queria trazer rapidamente aqui, para dar um tempo também para a gente debater, responder perguntas, né? Alguns projetos apoiados para mostrar que a gente tem atuado e realmente o setor aqui que nós estamos trabalhando, né, de construção, equipamentos aqui para essa área, já tem alguns exemplos. Né? Então, a gente trouxe aqui uma empresa, e para mostrar que essa parceria com o Instituto, né, não é algo de outro mundo. Né? Às vezes fica essa diferença de cultura. A gente entende, óbvio, né? A empresa tem um tempo, tem um perfil, às vezes uma universidade, um instituto de pesquisa tem outra cultura. Mas você tem vários institutos, por exemplo, o IPT é um instituto que a gente gosta muito de dizer, porque eles têm uma atuação muito forte aí com a indústria, eles têm lá uma capacidade muito forte de trazer tecnologias. Então, aqui é um exemplo de uma empresa que trabalhou junto com o IPT para fazer um método construtivo off-site. Né? Então, isso que a gente estava falando, ter uma construção, né, uma industrialização fora do parque de construção, né, do canteiro de obra, uma nova maneira de trabalhar. Outra parte de pré-moldados também, né, usando fibra de vidro. Aí tem mais alguns aqui nessa parte de técnicas aí de construção industrializada, né, usando o BIM, né, que a gente vê aqui andando pelos estandes, muita gente destacando, né, esse tipo de ferramenta. De novo aqui, usar automação, né, porque a gente vê que hoje você vai numa fábrica, né, às vezes até num supermercado, você vê que vai diminuindo a mão de obra, mais automação, caixa automático, né, e às vezes o canteiro é um monte de gente. Né, então a gente precisa realmente tentar fazer, né, uma automação para trazer empregos aí mais qualificados. Então, esse tipo de projeto contribui para isso. Mais uma técnica aqui de construção modular. E aqui nós estamos falando de empresas pequenas e médias, né, para dizer bem claro, não são só grandes construtoras, várias empresas podem acessar a FINEP, projetos aqui de 1,5 milhão, né, tem projeto de 1 milhão, 10, 20, enfim. A gente apoia aí vários perfis de projeto. A questão de madeira também, tem visto muita gente interessada, né? Outro dia até fui na casa de um amigo lá em Campinas, ele fez a construção toda em madeira, né? E a gente vê alguns... Aqui tem aquela loja da Dengo, conceito, que é em madeira. Então, quer dizer, são novidades que a gente está vendo aí do ponto de vista da construção civil. Então, acabei esquecendo de colocar o e-mail, mas o e-mail é fácil, é William, né, 2lsm@finep.gov.br. E a gente fica à disposição aqui para ajudar, tirar dúvidas, e agradeço aí pela atenção de todos. Eu queria ter visto uns exemplinhos de saneamento também, que é a área que eu mais atuo e gosto da gente, mas com certeza, como a gente está acompanhando, principalmente depois do novo marco regulatório do saneamento, né, que deu essa autonomia, essa previsibilidade maior para as empresas, a gente tem visto realmente um avanço importante até para viabilizar economicamente o próprio projeto de concessão, né, a inovação, a questão de perdas
Infelizmente, a gente tem uma média de perdas ainda enorme de saneamento aqui no Brasil. Então, o pessoal tem investido bastante nisso. A gente olhou o lado do financiamento, queria olhar o lado das empresas. Com o professor, que já passou pelo BNDES também, né, doutor? Como é que você sente, Tadini, o interesse, a ida das empresas buscando financiamento aí para a inovação? Boa tarde a todos. Grande satisfação estar aqui. Agradecer o convite do amigo Carlos Eduardo aqui, o convite da CEBIC, para estar participando desse painel, cumprimentar os amigos e amigas aqui presentes, né, a Flávia, o William, já que também a gente tem a ABDIB relação com as duas instituições, inclusive o BNDES é nosso associado, participa em vários comitês, e o diretor Nelson Barbosa é do nosso conselho consultivo, inclusive. Então, para mim, é uma grande satisfação, uma honra ter recebido esse convite. E, para falar, logicamente, aqui e tentar responder sua pergunta, a gente tem que abordar de uma forma sistêmica e completa, porque o assunto é complexo, e a questão do financiamento está ligada à forma de crescimento desse setor, ou mais do que isso, de todos os setores que envolvem a infraestrutura. A ABDIB, para que os senhores tenham ideia, é uma entidade que tem mais de 110 empresas associadas que atuam nos vários segmentos de geração de valor da infraestrutura. Ou seja, nós temos grandes fabricantes de equipamento, as grandes empresas de construção, as empresas de engenharia, as empresas de consultoria, os grandes escritórios de advocacia também, que trabalham na parte de regulação e mercado de capitais na área de infraestrutura. Tem os grandes investidores, como os fundos de investimento, Macquarie, Brookfield, a Perfin, que trabalha em várias áreas da infraestrutura, também realizando investimento. Os principais concessionários de serviços públicos, né, do setor elétrico, do setor de transporte, seja ele rodoviário, ferroviário, na área de portos, aeroportos, iluminação pública, saneamento, resíduos sólidos, vocês vão verificar que nós temos realmente uma pleiade enorme do ponto de vista de atuação, e a ABDIB tem, efetivamente, nos últimos anos, se estruturado para atender essa necessidade que é premente para o país. Dentro desse aspecto que eu mencionei, e eu vou procurar dar a vocês um panorama para falar da questão de inovação, efetivamente, ela está ligada justamente ao processo de investimento. E nós temos tido um ciclo extraordinário de crescimento de investimento em infraestrutura, que eu vou deixar isso claro para vocês daqui a pouco. Mas antes eu gostaria de ressaltar, e eu não falei de propósito, que entre esses grupos de empresas e atores que tem na nossa entidade, nós temos também as grandes empresas de construção que se reduziram em função dos problemas decorrentes da Lava Jato, a tamanhos realmente muito diminutos para enfrentarem esse tipo de programa e de desafio que temos pela frente, né? Isso motivou a que nós chamássemos os principais executivos do segmento e montássemos um comitê. A ABDIB atua através de comitês, e não tínhamos um comitê específico de construção pesada, e ele foi constituído, e ontem, inclusive, foi a segunda reunião, porque a grande preocupação é a construção se transformando, ou podendo vir a se transformar num grande gargalo de investimento para a infraestrutura, né? Aqui já foi mencionada a questão de mão de obra, e não é só no nível menor de qualificação da atuação na construção civil.
Logicamente, tem empresas do nosso segmento que chegaram no ciclo anterior a faturarem 150 bilhões por ano e hoje mal faturam 15. Né? E essas empresas tinham acesso ao mercado internacional, que é o grande balizador de eficiência e inovação, e elas perderam muito essa capacidade em função das sanções que foram aplicadas. Né? Nós somos um país sui generis. Nós penalizamos a empresa em vez de penalizar quem efetuou as questões que não poderiam ser efetuadas e que prejudicaram milhares de empregados. Né? Então, isso, diferentemente, se vocês pegarem, por exemplo, a forma como foi tratado o mercado de seguros e mercado financeiro americano, foram preservados os bancos. Se fosse tratar a ferro e fogo, como tem alguns economistas aqui do Brasil que dizem que o Brasil é da meia entrada e vive das benesses do Estado, é porque não viu quanto o Estado americano colocou na saída da crise subprime. A primeira tranche que foi aprovada no Congresso americano foi de $1 trilhão. Só isso que foi aprovado lá de início, e nós vimos o governo americano entrar com 5% no Citibank, com 20% na GM, segurar a IG e assim por diante. Né? Só quebrou Lehman Brothers por uma questão pessoal do Paulson com o CEO da Lehman, porque senão nem esse teria quebrado. E foi um estrago danado aquela brincadeira, principalmente nas estruturas de ativos no mercado europeu. Mas essa questão, ela, para nós, justamente na retomada desse ciclo expansivo, ela é uma coisa que preocupa muito, e é por isso que a gente tem que tomar as medidas necessárias para adequar essas empresas e serem capacitadas a receber financiamento. Como foi bem colocado aqui pelos meus companheiros, nós dispomos de linhas de financiamento, depois eu vou mostrar para vocês, inclusive, quanto aumentou o valor, né, principalmente pegar a FINEP, o BNDES, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, nós saímos de cerca de 16, 17 bi para 35 bi de um ano para o outro. Então, logicamente, com uma taxa diferenciada, apoiada, aprovada no Congresso Nacional, que tem essa linha de financiamento fantástica. Agora, para pegar o financiamento, tem que ter estruturas de garantias. Né? E aí é uma das coisas que estamos tratando nesse momento. E tem a ver também com toda a estrutura de seguro dos projetos, na parte que cabe ao comprometimento da construtora, e ainda na contratação direta com o setor público, a aprovação que houve do STEP, onde você pode até trocar a construtora e tudo mais. Mas o importante é dar as condições. Eu fiz esse preâmbulo, eu vou falar do programa que nós temos pela frente, de como está o setor de infraestrutura no seu processo de crescimento e as questões que preocupam, para depois voltarmos exatamente na questão da construção pesada. Ok? Isso aqui devia ser que nem retrovisor de carro, deveria ser padronizado, né? Porque é uma coisa engraçada, cada lugar que você vai é um diferente. Nunca, não. Isso é que nem entrada também para apertar botão para elevador. Cada lugar é um diferente. E nos Estados Unidos é pior, porque em cada lavatório que você faz é um sistema para sair a água. Você tem que fazer um curso, né, dos 15, 20, para você saber onde você está pisando. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Olha aqui, nós temos uma curva do ponto de vista econômico bacana, né? Infelizmente, do ponto de economista bacana, de econômica ela é relativamente triste, porque o Brasil ficou parado no investimento em infraestrutura desde 2015, praticamente até o 2021, né? Então, nós chegamos a um pico a preços 2024 em 2014, né? Chegamos ali a cerca de 230
30 e pouco, né? Enfim, para vocês terem ideia, nós estamos aqui chegando no ano de 24, já chegamos a 260 bi, e 25 devemos chegar a 280 bilhões. E vejo, senhores, todo o trabalho que foi feito do ponto de vista de atração de capital privado mostra aqui claramente que não só cresceu, como esse crescimento foi muito fundamentado no investimento privado, cerca de 77%. Veja, aqui é uma virtude e, por outro lado, é um problema. Por que é um problema? Porque não deveria ter caído como caiu o investimento privado, que, felizmente, com o investimento público, que estamos recuperando a partir de 23, porque ele chegou em 2022 praticamente a 34 bilhões contra cerca, me ajuda aí, Carlos Eduardo, 2014, quanto estava o público ali? Vamos ver. 94,7. Pois é, 94? 0,7 contra 30, praticamente virou um terço do que era. Teve excessos no período anterior sobre o gasto público, teve efetivamente projetos não concluídos, claro, teve uma série de coisas. Agora, jamais poderíamos ter baixado como foi baixado, decorrente da próprio teto que foi estabelecido no orçamento da União, e esse teto, como ele pegava a justa variável discricionária, porque mais de 90% do orçamento do país é vinculado, né? Então, eu não sei quem foi o gênio que saiu do Capinzal e estabeleceu um teto linear e sacrificou o nosso produto potencial e o nosso crescimento futuro, né? Eu não sei, deve ter estudado em alguma FAFUP. Não sei se conhece a FAFUP? A Universidade de Primeira, a Faculdade de Funilaria e Pintura, né? Eu estudei aqui na Marginal Pinheiro, 7 anos ali na Universidade de São Paulo. Então, quando chego para mim e fala que usou uma régua de teto linear para estabelecer forma de organizar o orçamento público, é de chorar, é de doer, né? É como você dissesse que, olha, Congresso, você é incapaz de definir o gasto, então eu vinculo, é mais de 90% vinculado, e, além disso, eu estabeleço um teto. E esse teto, ele não trata de você reorganizar internamente a sua estrutura de despesa. Então, os vinculados crescem com a inércia da inflação, e a variável de ajuste é o investimento. E, consequentemente, quando você retoma o crescimento, aquele mesmo sujeito que gostava de capim gordura com azeite, ele fala, está vendo, você vai crescer, vai inflacionar, porque você quer crescer mais que o seu produto potencial. Sim, produto potencial que você segurou com investimento durante 4, 5 anos. É uma coisa fantástica isso, mas é isso que temos assistido nos últimos... isso aqui que dói. Mas, então, disso aqui é importante ressaltar, abrindo por segmentos de atividade, nós temos, puxando esse crescimento, o saneamento, né, com a nova regulamentação do setor, e ali vocês veem o amarelo puxando esse crescimento, aumentando em relação ao azul, e, na nossa opinião, nós projetamos todos os projetos que estão em andamento na ABDIB, em todos os estados, aqueles que o BNDES tem trabalhado, os projetos da Caixa e outros multilaterais que também estão estruturando, certamente nós vamos ter feito, nesse período aqui de investimentos, em 7 anos, né, começamos ali em 2022, o que não fizemos em 70 anos no setor de saneamento. É uma reestruturação, um avanço fantástico. Não vamos universalizar em 2033, mas vamos ter um grande avanço nesse sentido. No caso de transporte e logística, vocês veem que, apesar do crescimento,
De saneamento, você tinha uma média ali de cerca de 17 bi a preço atualizado. Está em 34 e deve chegar até 2026 a 50 bi por ano, que é o desejável para nos próximos 10 anos a gente resolver essa fatura. No caso de transporte e logística, como aonde está pesadamente o setor público, seja em transporte rodoviário, ferroviário, mobilidade urbana, nós nem chegamos ainda ao teto de 2014. Mas vemos que o privado tem aumentado, que os projetos estão aí em andamento, temos um programa rodoviário federal fantástico e também muita coisa de mobilidade urbana, e certamente isso vai crescer de forma mais acelerada a partir desse ano e o ano que vem. Energia elétrica é uma questão seríssima, porque já é privado o setor, e também telecomunicações. Telecomunicações, ele está em velocidade de cruzeiro, fazendo ajustes de sintonia fina na evolução de 5G e assim por diante. E, no entanto, a energia elétrica, nós temos um problema que não é falta de capital, é falta de regulamentação. A estrutura de preço relativo está equivocada, nós não temos clareza da redução de combustíveis fósseis vis-à-vis o crescimento das fontes renováveis, são sinais absolutamente ambíguos, e isso, do ponto de vista estrutural, não poderia ser pior para um segmento que é liderado agora, o investimento pelo setor privado, à exceção da Petrobras. Então, essa regra tem que ser clara, e nós não temos clareza de como faremos a curva. No nosso aproveitamento, porque não tem que parar o aproveitamento do combustíveis fósseis, vis-à-vis a maior entrada das fontes renováveis. E aqui reside um problema de regulação. Nós temos feito vários tipos de apoios intensivos de subsídios para fontes renováveis que já não precisam mais disso. E esse subsídio ele não vai para o Tesouro Nacional, ele entra na conta do setor e vai para a tarifa, fazendo aquele infeliz que é demandante cativo pagar a conta para aquele que nem o Carlos Eduardo, que tem aqueles painéis solares, faz aquecimento de piscina em casa, no sítio e tudo mais. Não, desculpa, Carlos Eduardo. Além disso, é muito mais a fazer. Brincadeiras à parte, mas é isso que acontece do ponto de vista geral da sociedade. Você está fazendo uma distribuição de renda absolutamente regressiva com isso. E não tem adiantado. Por quê? Porque, como os sinais eles são absolutamente incoerentes, nós temos visto sair do país, por exemplo, na eólica, os grandes fabricantes das torres eólicas, né? Incentivado pelo próprio BNDES, por exemplo, a GE, que tem um centro ali na Ilha do Fundão, foi embora, né? E é engraçado porque o país vai e aprova uma legislação para eólica offshore. Eu não tenho capacidade de fazer eólica onshore. Meus fabricantes estão indo embora. Eu tenho uma relação articulada, sou membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, de articular os investimentos do PAC com a Nova Indústria Brasil. Não vai acontecer nesse caso. E se bobear daqui a pouco também, que a gente incentiva painéis solares para importar praticamente tudo, entendeu? Também vai começar deixar de fazer pelo excesso de geração de energia e pela falta de transmissão. Estamos investindo um caminhão de transmissão em transmissão de energia elétrica e algo que poderíamos, se tivesse melhor racionalidade, aproveitar isso de uma outra forma, mais eficiente e internalizando a produção aqui daquilo que é importante, tanto na cadeia produtiva da solar, como da cadeia produtiva da energia eólica. Então, aqui, o nosso problema é de regulação. Né? Nós temos demanda, nós temos um mercado forte, nós temos grandes empresas nacionais e multinacionais nesse mercado, mas é preciso acertar
a regulação, porque o investimento no segmento é grande, e vocês veem ali que ele continua a crescer e já passou de barbada de 2014 também, então essa é a mensagem que eu deixo aqui. Aqui tem uma síntese daquilo que é real e a necessidade de cada subsegmento, né? Então, eu ressalto aqui que os segmentos mais defasados de investimento são justamente saneamento, né? O saneamento ele vem se recuperando aqui, o investimento necessário seria 52 bi para os próximos 10 anos, nós já estamos a 34, máximo em 2 anos nós chegamos cerca de 50 bi, ok? E de energia, zero, né? Energia não tem positivo, problema, né? Nós estamos picando dinheiro, é diferente. Né? E dinheiro público para subsidiar o privado que não precisa fazer algo que também deveria ser tratado de outra forma na prioridade. E também telecomunicações, nós estamos aí, update, sem problema nenhum. Agora, transporte e logística, sim, aqui é o nosso grande problema. Nós temos, só vou dar um exemplo para vocês, no que diz respeito à malha rodoviária federal. Nós temos um programa excelente, devemos chegar com o que está projetado para leilão esse ano, início do ano que vem, a cerca de 20 e poucos % da malha rodoviária federal pavimentada. Ué, e o orçamento para os outros 70%? Acabou o tempo? O tempo está acabando. Não, tudo bem. Dá para ir caminhando aí para o final. Então, a preocupação aqui é justamente nós termos o que é necessário no orçamento para a manutenção e conservação das estradas e de pontes. Tem um relatório do Ministério do Transportes, vocês pegam o relatório também da CNT, mostrando a precariedade das nossas estradas. Aqui eu só estou falando da malha pavimentada federal, por enquanto. Tem a não pavimentada, que é um desastre total, e ainda tem a situação das pontes, que ficaram nessa situação por conta da cantilena, que setor privado resolve tudo, que ele cura mal olhado, traz de volta a mulher amada. Não é assim que funciona. O setor privado ele gosta de lucro, ele gosta de acumulação, ele gosta de segurança jurídica e de demanda forte para isso. Então, nesses segmentos que faltam a ter investido em conservação e manutenção, que ainda estão na mão do público, é porque não tem densidade de tráfego suficiente, ele tem problemas de sazonalidade em alguns trechos, e que aí o Estado tem que entrar de fato. E, logicamente, outro peso importante que tem aí, que o Estado vai ter que entrar, está saindo o programa, é na parte ferroviária, principalmente no que diz respeito à carga geral e de passageiros, tá certo? Então, isso é importantíssimo, porque nesse quesito a gente ataca duas questões ao mesmo tempo: a da eficiência do transporte para efeito de aumentar a competitividade da indústria, e, ao mesmo tempo, nós mutamos nossa matriz de transporte para uma matriz mais voltada para o processo. Né? Abrimos outras. Ontem a gente teve um painel que eu trouxe a Confederação Nacional do Transporte, trouxe a Confederação Nacional da Agricultura, e chamava infraestrutura e saúde também importante. E a gente tocou exatamente nesse ponto, né? Quer dizer, o impacto que tem a infraestrutura, e a sociedade precisa perceber isso, na disponibilidade de alimento, no custo dos alimentos, né? A influência que a gente tem. E, principalmente, a necessidade da gente incentivar novos modais de transporte. Sem dúvida. Porque aí você está indo de encontro à economia verde, fazendo descarbonização da sua matriz. O Brasil já tem uma matriz boa do ponto de vista de baixa poluição. Aqui só vou agora passar rapidamente, eu garanto, olha... Não, fique tranquilo. Estão me buzinando ali. Não, em menos de 1 hora eu termino. Você fica tranquilo, calma aí, que não tem problema. Mas brincadeiras à parte, vou rápido mesmo. Aqui, eu falei ali perspectivas positivas. O país hoje não tem problema na capacidade de estruturar projetos.
O BNDES fazendo um trabalho extraordinário, a Caixa fazendo um trabalho extraordinário com o fundo lá, os multilaterais também ajudando nos entes subnacionais. Não temos esse problema, como teve no passado, de estudo inadequado de demanda, de estruturas de custos inadequadas, de regras inadequadas, mitigação de risco. A gente aprendeu também, né? A gente errou. Não, mas é a curva de aprendeu, aprendizado. É a curva de aprendizado, exatamente. Eu acho engraçado. Mas eu vejo matriz de risco, vou falar da área que eu conheço bem, rodovia, maduras, né? As matrizes de risco maduras, com distribuição equilibrada dos riscos e tal, o que facilita a tomada de financiamento, evidentemente, né? Custo do seguro. Não, sem dúvida nenhuma. A própria gestão entre os órgãos públicos, a relação do TCU com os órgãos reguladores, com os órgãos financiadores e do poder concedente, são avanços muito significativos, que é o que demonstram o resultado daqueles leilões naquela curva de investimento. Isso está claríssimo e deve continuar. E toda vez fala, não vai ter investidor para o próximo leilão. Vai ter sim. Os fundos já estão captados e o investidor que vai, ele não precisa ter essa diversidade. Isso não é mercado de varejo, não, gente. Isso aqui é infraestrutura. E a gente tem nos principais mercados aqui, de energia, rodovia e tudo mais, os principais investidores do mundo. Nós temos os maiores programas do mundo de rodovias. Na Europa não chega a 2%. Hoje aqui a gente já está mais de 20% no federal, e só o Estado de São Paulo é mais de 55%. O maior programa de qualidade de investimento privado em rodovia do mundo, à exceção da China, pela densidade que tem, eles têm programas realmente enormes. Mas, enfim, na parte de melhoria de ambiente de negócios aqui, melhorou muito, e agora nós estamos com a aprovação da 7063, que consolida PPP e concessões. Enfim, fizemos realmente um grande avanço nesse sentido. Eu acho engraçado, porque você pega, quando saiu o PAC 3, poxa vida, eu via economistas começaram os artigos sentando o pirão em cima do PAC 1 e 2, que era isso, era aquilo, tal, critério de prioridade, que não sei o quê, não obedecia isso, tal, gestão. Né? E aí complementava. E por conta disso, do PAC 1 e 2, o PAC 3 não dará certo, está repetindo o passado. Eu falei, mas como? Mas o PAC 3 não repete o passado. Ele tem vários avanços, como a curva de estruturação de projetos teve. Né? E isso não foi coisa de um governo só. Isso foi, claramente, erros ocorreram e, logicamente, correções foram feitas no caminho da coisa. Né? E aqui, agora, eu estava falando, já foi colocado da NIB, como é que ela está articulada com as prioridades aqui em relação aos demais segmentos, com as suas estruturas de cadeias produtivas, né? Aqui, na parte de recursos de fomento, é inédito no país, nós temos simultaneamente, num ciclo de crescimento, bancos públicos, mercado de capitais e recursos externos simultaneamente. Desde a década de 30, se vocês pegarem as fontes de recursos, era basicamente recurso externo, que quebramos 3 vezes por causa disso, e depois agregamos também, felizmente, o BNDES para ajudar nessa tarefa. Mas mercado de capitais não tivemos. É impressionante a evolução, né, quando você pega do mercado de capitais nos últimos anos, né, principalmente voltado para a infraestrutura. Agora, ainda não tivemos a debênture da infraestrutura atuando mais fortemente. Mas é isso que vai ser importante, né? Porque nós temos aí, nós trabalhamos muito nisso, porque é um perigo deixar na debênture incentivada, que é pessoa física, a força de carregar infraestrutura. Quem tem que carregar a infraestrutura é investidor institucional. É assim que funciona no mundo, e é por isso que vai ter um papel muito importante. É um caminhão de dinheiro que nós estamos falando, né, Tadinho? São 1 trilhão e 700 das fundações, mais 650 bilhões das reservas técnicas das seguradoras. Aí, beleza. E, por último, o mesmo recurso externo, que no último ciclo não foi utilizado nem mercado de capitais, abusaram do BNDES,
E aí também fizeram o que não podia ser feito. Você sai do BNDES de quase 400 bilhões a preço de hoje, vai a 70. Hoje já estamos a 130 e, pelas nossas conversas com a diretoria do banco, devemos chegar a cerca de 250, que eu acho que é um bom tamanho para o banco, junto com os multilaterais articulados hoje e também com articulação entre as instituições oficiais de crédito, que também estão devidamente articuladas. Então, só para concluir, tudo isso, nós temos no Livro Azul um consolidado de todo investimento futuro para o setor privado. São cerca de 495 projetos com valor de 750 bilhões. Esse aqui são projetos que ainda não foram licitados e que serão licitados, já estão maduros nos vários setores que estão aí, para a iniciativa privada, né? Então, por isso que é a preocupação quando a gente fala... Aqui, nesse Livro Azul, também tem estágios de cada um desses projetos, vocês podem ver, e a gente coloca também aonde estão os grandes problemas, por exemplo, a fragilidade ainda das agências reguladoras, que está sendo um excelente trabalho feito pela ministra Esther Dweck, lá no Ministério de Gestão e Inovação, né? Colocamos o problema da transição energética nas fontes renováveis, a questão do transporte e logística, a importância da participação ferroviária. E aqui, só para dar exemplos de inovação, nós temos um comitê de inovação que existe um prêmio que o Valor oferece, onde indica os principais de cada ramo, projetos de inovação. Aqui eu fiz questão de listar alguns para vocês do que são efetivamente, como são de vários setores, nós não estamos falando de um segmento específico, vocês veem aí desde CCR, na questão do sistema de pedágio free flow, tá certo? Na EDP, desativação de geração de energia à base de combustíveis fósseis por tecnologia específica, a digitalização que a Eletrobras está implementando, enfim, aqui vocês vão ver... Eu chamo o primeiro da EGE, que é o uso de satélite para perda de água, para vazamento, né, para perda de água tratada, que a gente chega... Infelizmente, estou falando da região norte, Pará, quase 70% de perdas, né? E a dificuldade que se tinha de trabalhar com esse dado, né, para você, na concessão, obter financiamento e tal. Então, a inovação nesse ponto é a viabilização do projeto. Na realidade, é o que vai viabilizar o projeto. Então, isso aí que vai ficar com vocês. Beleza. E aqui estão os recursos para inovação de 2024, né? Está ali, o BNDES já falou, está certo o valor? Vamos ver se não estiver certo, depois a gente tem política de consequência interna depois. E pela FINEP também ali nós temos cerca de mais 10 bilhões. E, como eu disse, né? Olha de quanto foi FINEP, de 5 para 10,7. BNDES de 3,5 para 10,3. Ministério da Ciência e Tecnologia de 10 para 12. Então, está tendo uma clareza de propósito nas prioridades de recursos para o segmento, tá certo? Então, aqui, o que a gente deixa de mensagem é que, com segurança jurídica e clareza nas prioridades no planejamento de investimento, a iniciativa privada tem correspondido totalmente às expectativas, né? A transição energética, muito bem articulada com a NIB, com as cadeias globais de valor que a gente vai ter que alcançar no futuro, e que aqui falta uma questão, principalmente na questão do setor de energia, a acertar a regulação, porque senão a gente não atinge os objetivos, né? E recursos públicos e privados para recuperar a infraestrutura brasileira. Então, era essa a mensagem. Por que eu fiz questão de mostrar isso? Que a gente tem várias questões que já foram resolvidas ao longo do tempo, de qualidade de estudos, de funding e de uma série de instrumentos para podermos ter o programa de infraestrutura avançando consequentemente. A nossa grande preocupação hoje é justamente na parte de construção pesada, pelas razões que eu coloquei inicialmente. Então, eu queria agradecer, desculpa pelo tempo tomar, Imagina. mas é um hábito
Eu conheço o Tadini, eu fiz uma pergunta para ele e a gente tem de volta uma aula. Então, é muito bom isso, né? Porque a gente tem a visão macroeconômica até chegar no tema aqui. Realmente, o tempo está esgotado. Eu acho que a gente viu bem aqui, né, a evolução. O pessoal ainda trabalha na infraestrutura, em termos de 2025, 2026, copo meio cheio, meio vazio. Ok, eu concordo, mas assim, a perspectiva de crescimento na área da infraestrutura e a demanda por inovação, que é o tema desse trabalho, o crescimento do recurso do BNDES e do FINEP para a inovação, vem acompanhando exatamente, né, essa perspectiva de crescimento, os leilões na área de rodovia, o que está projetado na área de saneamento, e a importância da inovação para esse crescimento ser sustentável, né, em termos das empresas, é o que nos mobiliza. E, em nome da CEBIC, além de agradecer aos nossos companheiros aqui palestrantes, dizer que a CEBIC continua estimulando o nosso setor em busca da inovação e cada vez mais ampliando esse grau de relação, né, com as agências que estão fomentando isso, principalmente o FINEP e o BNDES. Obrigado, gente. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Tadini. Estamos aqui, CEBIC, inteira à disposição de vocês e da inovação. Muito obrigado.